dar início aqui ao estudo do capítulo 8 do livro Livres em Cristo, do Augusto Nicodemos. O título desse capítulo é a experiência de Abraão. Ali ele vai comentar os versículos do capítulo 3 de Gálatas, do versículo 6 ao 9. Eu vou ler esse trecho bíblico aqui. Vamos lá. Joel, você leu o 6, Thor leu o 7, eu leio o 8. E algum irmão aí leu 9, pode ser? Espera aí só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui. Ô, Rives, o problema é que eu tô num lugar aqui com barulho, cara. Eu acho que não vai ficar bom, não. Gálatas 3, né? Gálatas 3, versículo 6 ao 9. Lê o 6 e o 7, Thor. Eu leio o 8 e o 9. O zóio aqui, tá bom? Pera aí. Perdoe. Não tem perdão aqui, não. Deus perdoa, mas nós não. Olha o CCB achando. Tá grudado? Tá grudado as folhas? Eu tô ceguinho, filho. Deixa que eu ler. Deixa que eu ler, então. Deixa que eu ler. Não, já abri aqui, pode. Ah, é? Tranquilo. Agora tem que ficar calibrando assim, ó. Disseram ali, não esqueça de gravar a aula. Tá gravando, né? Não me lembro. Tá gravando. Então tá. Bom, vamos lá. 6 e 7. 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Bom, irmãos, esses 4 versículos aqui, eles vão estar divididos. O Nicodemos vai comentar sobre esses 4 versículos e ele divide em 3 grandes pontos, né? O chamado e a aliança de Deus, aonde ele vai explicar um pouco qual é a história de Abraão, né? Até ele ter esse episódio com Deus. Depois, o Augusto Nicodemos ele aborda a questão da incompreensão histórica no que diz respeito à lei, né? E à graça de Jesus Cristo, e ele também discorre sobre a justificação pela fé que Abraão experimentou. Vamos lá. Eu queria iniciar lendo Filipenses 3:1, porque esse trecho vai falar de algumas coisas que todos nós provavelmente estamos acostumados a ouvir, né? Que Deus somos salvos pela graça, que quem nos justifica é Deus e tudo mais. E eu já vi algumas pessoas dizendo assim: mas eu já ouvi isso, eu já entendo isso. E eu sempre me lembro, quando alguém fala isso, do Filipenses 3:1, né? Que o apóstolo Paulo inicia esse capítulo dizendo assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso quer dizer o quê? Que nós pecamos, muitas das vezes, porque a gente esquece de alguma coisa. E o fato de esquecer é porque a gente não está sendo relembrado, ou porque a gente não faz um exercício de lembrar. Então, para mim foi muito edificante preparar esse estudo, porque me trouxe à lembrança várias coisas quando eu conheci a fé, e é muito bom relembrar sobre esses pontos, né? Então eu queria trazer essa lembrança aqui para nós, para que sempre quando a gente encontrar uma pregação, algum estudo que sempre vai falar das mesmas coisas, é graça, né? E é segurança para nós, porque se nós pecamos é porque a gente esquece. Se eu minto é porque eu acabei de esquecer que mentir é pecado, né? Então, se eu vou fazer algum pecado, é provavelmente porque eu esqueci. Porque se eu tivesse lembrado do texto bíblico que fala que aquilo é pecado, eu muito provavelmente não cometeria. Então,
E também quero convidar os irmãos, quem quiser comentar durante o estudo, né? Eu sempre dou essa liberdade aí, tá, Thor, Joel, quem quiser comentar, fazer pergunta no meio também. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, os universitários aí ajudam. Eu estava comentando isso aí, acho que ontem no nosso culto doméstico. Você imagina a gente congregar só no domingo que você pega a Bíblia e vai relembrar as coisas de Deus? Nós É, deveríamos, no mínimo, parar para pensar hoje, no mínimo, pelo menos de manhã e de noite, pela vida corrida que nós temos, né? Porque a gente pega o celular, é bombardeado por notícias, por falsas crenças, pelo humanismo, né? E se a gente não ficar relembrando, é tragédia na certa. perfeito. Eu E estou também, maravilhado nesse sentido aí, só para colaborar, com os devocionais do Joel Bick e as histórias infantis do Sproul, porque são várias maneiras diferentes de abordar o evangelho, ali com o Sproul de forma lúdica com as crianças, o Joel Bick, aqueles devocionais contando histórias. Então, os pais que têm filhos, eu super recomendo, porque esse ponto que o Ivan colocou, a gente sendo lembrado do evangelho de diversas maneiras diferentes, com histórias desses irmãos aí, nos ajudam muito com isso. É muito bom, muito bom. e a gente vai lendo esse livro aqui, Livros em Cristo, do Augusto Nicodemos, e a cada capítulo, né, você vê assim, eu sempre me pergunto, cara, é muita página, né? O que a pessoa vai escrever, né? E aqui ele apresenta o evangelho a cada capítulo de uma maneira diferente, né? Ele vai apresentando sempre os mesmos conceitos. Porque Gálatas é o quê? Tira a tua justiça e deixa a justiça de Deus agir. Basicamente isso. A visão errônea, né? Que eu sou justificado pelas minhas obras. Mas ele sempre trabalha o evangelho em cada capítulo de uma maneira diferente, obviamente, não fugindo do texto, mas é prova disso, né? Mas enfim. Uh, outra coisa que eu queria ressaltar, o próprio Augusto Nicodemos ele ressalta isso aqui, mas eu queria ressaltar isso no início do estudo, que existe só a escritura nesse trecho, né? Que no versículo 8 ele diz, e a escritura, né? Então, quando a gente lê Gênesis, porque quando ele fala e a escritura no versículo 8, lá no final, ele cita a escritura, em ti serão abençoadas todas as nações. Quem disse isso? Deus. Logo, ele equipara a escritura com a palavra dita de Deus. Então aqui, mais uma vez, né, a gente está vendo aí o princípio, o conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Escritura é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Então eu queria deixar bem claro também no início do estudo. Mas vamos lá. Bom, aqui ele inicia dando a linha do tempo, né? Deus chama Abraão ali na cidade de Ur dos Caldeus. E existe um encontro, existe uma comunicação de Deus com Abraão, né? Deus fala com Abraão. E nessa fala, Abraão sai de sua terra, ele leva o seu pai e o sobrinho, o seu pai acaba morrendo no caminho, ele chega em Canaã, tem algumas dificuldades, essas dificuldades elas estão envolvidas com fome, né? E ele desce ao Egito, e depois, lá no Egito, ele passa uma temporada e ele retorna rico a Canaã, né? E daí existe mais um encontro de Abraão com Deus, e Deus fala com ele mostrando a quantidade da sua descendência, né? E ali Abraão tem esse encontro com Deus, e ali eu vou trabalhar uma questão muito importante que tem a ver com essa questão da fé. E daí Abraão teve Ismael e depois Isaac, o filho da promessa. E como sinal de pacto, aos 99 anos ele foi circuncidado e todos os seus, né, da sua parentela. Uma coisa muito importante nesse primeiro trecho que o livro vai abordar, que é o chamado e a aliança de Deus, né, que Deus chama Abraão e faz essa aliança com ele. Na página 144, está lá escrito assim, do livro, tá, gente? O que sabemos de fato é que Abraão era caldeu, um pagão habitante da cidade de Ur, que um dia recebeu a visita de Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Quando eu li isso aqui, eu pensei, nós estamos estudando
que as obras da lei, ou qualquer tipo de obra que conecta a nossa mente, que através delas eu consigo alguma coisa, alguma justiça, alguma coisa com Deus, alguma posição com Deus, lendo isso, o que Abraão fez para estar nessa aliança com Deus? Fez nada. Então, de novo, ele recebeu a visita do Deus Todo-Poderoso. Deus foi ao encontro dele. Então, aqui já de início, né, mostrando aqui que Deus vai ao encontro, Deus amou primeiro, Deus foi lá e falou com ele, Deus comunicou com ele. Então, achei interessante esse ponto porque é o repeteco, mas esse repeteco ele é muito importante. É Deus primeiro. Então, a gente começa a ver na Bíblia que Deus sempre faz, sempre faz, sempre faz. Nunca é gente, nunca é gente. Então, são vários tapas na cara, mostrando que nós não somos e Ele faz. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Engraçado que até na hora do pacto, né? No momento do pacto, Isso. Deus que dá um sono para Abraão, né? E passa 2 vezes por Deus e por Abraão, né? Na cerimônia ali do pacto, né? Uhum. Exatamente. Então, o que fez Abraão ser encontrado por Deus? O que foi? Ele tinha alguma justiça? Ele tinha feito alguma coisa? Existe até alguns comentários que falam que Abraão, se não me engano, era astrólogo, ele, enfim, fazia previsões pelas estrelas, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, vivia numa cidade pagã, né? O que ele fez para que Deus o encontrasse? Nada. Deus o encontrou, Deus o amou, né? Pelo beneplácito da sua vontade. Daí, fechando esse primeiro ponto, a gente entra na parte mais densa do estudo, que é uma compreensão histórica. E aqui eu vou trazer, se os irmãos me permitem, sempre paralelos com a CCB, tá? Então, ali então existe passa 430 anos ou 450 anos depois que Abraão recebe essa visita de Deus, e Moisés recebe a lei, né? Nós sabemos que existe as leis morais e as leis cerimoniais, né? As leis morais são os 10 mandamentos e as leis cerimoniais são, se não me engano, 613, né? Que são as leis civis, etc, etc. O propósito da lei, principalmente a lei moral, é que o povo conhecesse Deus e a sua santidade, certo? Nós sabemos que no Novo Testamento a gente vai ver ali alguns textos que tratam sobre a lei, né, que diz que a lei veio para trazer também o conhecimento do pecado, que é nada mais nada menos que conhecer a Deus e a santidade de Deus. Se eu conheço a Deus e a sua santidade, logo o pecado vai ser exposto, né, diante de mim. Mas então esse era o propósito da lei. E diante disso, né, com essa exposição da lei, com essa prática da lei, com o passar do tempo, né, mesmo depois do povo do Egito, né, até a época do Império Romano, veio um entendimento distintivo, fazendo a observação da lei como algo justificador, em si mesmo, abandonando a fé. E aqui eu queria abordar alguns pontos. E aqui é o paralelo que eu quero fazer. Esse entendimento distintivo faz com que eu separe o que é graça e o que é religião, no caso, né? Então eu sempre vou encontrar maneiras de eu dar uma forçadinha, de eu entender que aquela minha ação está conectada com algo, que aquela minha ação, ela é justa porque a Bíblia fala sobre ela, porque Deus manda fazer aquilo, né? É como, por exemplo, amar o próximo ou ajudar os pobres. Então eu entendo, eu faço uma conexão distintiva de que aquela observação daquela lei ou daquela boa ação vai me justificar. E aqui já começa o problema, porque existe uma coisa grave aqui, que eu queria pôr um peso aqui. Quando eu faço isso, eu estou abandonando a fé. Eu estou desprezando a fé. E essa fé, né? Essa fé que iniciou lá em Abraão. Então, eu faço um paralelo aqui na CCB mesmo, porque nós vemos que essa palavra distintivo, né? Quando vou dizer por mim agora. Eu, quando estava lá. Oi. Perdão, só para colaborar no sentido de que talvez a distinção seja entre graça e legalismo, ou falsa religião e verdadeira religião, né?
Ficaria melhor, talvez. Não, eu acho que aqui o distintivo é o que é realmente a graça, e eu me distingo porque eu pego aquilo ali e trago para me justificar. Isso distingue da graça, né? Você tem razão. Falsa religião. Perfeito. Perfeito. E quantas vezes a gente foi bombardeado, ou eu fui bombardeado, né? Com ensinamentos, né? Com coisas que eu teria que fazer para que aquilo de alguma maneira me trouxesse uma justificação, muitas das vezes até velada, muitas das vezes até superficial, não querendo ser escrachada, mas no coração, ela fazia essa distinção. Ah, não, Deus me salvou, não, Jesus é legal, mas se eu não fizer, mais e o mais, mas se eu não fizer. Então, o problema não é, ninguém vai ficar rotando dizendo assim, não, se eu fizer, acontece, mas é no coração. E quando isso acontece no coração, existe o abandono. E esse abandono da fé, ele é grave, ele é gravíssimo, né? E daí, no último estudo que eu fiz, eu até ressaltei isso, que a nossa natureza, ela tem muita pressa em se curvar em regras, né? Ela tem muita pressa em se entregar em ordenanças, ela tem muita pressa em se entregar em regras para que eu possa executar, para que a minha natureza seja satisfeita. E aqui que eu queria trabalhar, porque enquanto eu tenho esse ímpeto, quer dizer que a minha natureza é antiga, ou pelo menos ela está me puxando, porque a minha natureza ela quer fazer, ela quer se satisfazer, ela quer se sentir satisfeita. E a nossa natureza ela é o quê? Ela é orgulhosa. Ela pensa muito sobre si mesma. Nós pensamos muito sobre nós mesmos. Então, quando eu procuro coisas para fazer, para que de alguma maneira isso me justifique no coração, eu estou alimentando essa natureza, né? E muito provável quem se perde nisso, muito provável é porque não teve a sua natureza renovada, não teve a regeneração. Porque o Filho de Deus, aquele que crê, tem a sua natureza mudada. A mente muda, tudo muda. E a partir do momento que a tua natureza muda, você tem forças pelo Espírito Santo para rejeitar essas coisas. O ataque não acaba, mas o Espírito Santo te ajuda. E a prova disso eram as semanas decorrentes. Por exemplo, mais um paralelo aqui, de cultos fervorosos, né? Então, assim, era engraçado, porque os cultos fervorosos, não sei se o Joel e o Thor vão lembrar, eles davam um ânimo para segunda, para terça, e para quarta já não era bem assim. Para quinta já começava, você já tinha esquecido, né? E até quando era um culto muito, mas muito potente, às vezes quando alguém falava diretamente com você, até poderia durar 1 semana, 2 semanas, mas em grande generalidade, aquele fervor, aquelas coisas que no momento te deixavam, meu Deus, elas não permaneciam no coração, não permaneciam. A gente, Pode falar, Thor. a gente ficava pedindo resposta e sinal. Mostra que o Senhor está na minha vida, Senhor. Fala comigo. Eu preciso de um sinal. Essa incerteza nos deixava muito maluco, né? Sim, sim. E essa petição, né, de toda hora, mostra que está comigo, mostra que está na minha vida, é uma grave exposição de um abandono, né? Porque quando você fica pedindo para que Deus esteja na tua vida, é porque, primeiro, você não compreendeu o evangelho, certo? E você quer alguma ação, alguma obra. Porque, veja, a obra nem sempre é eu que faço, mas a obra do outro, dentro de um sistema religioso que está sendo executada para provar minha fé, também é uma obra da carne para me justificar. Porque se alguém prega lá da frente, se alguém pregasse para você, na época, que Deus está com você, você não ia se sentir justificado? De uma certa forma? Não, Deus está comigo, ó, tá tudo certo. Então, Justificado pela virtude que eu senti, né? exatamente, é uma retroalimentação entre os próprios que estão ali envolvidos. Inclusive é um roubo de palavra, né? Porque sentir coisa arder no coração não é virtude. É um roubo de palavra da CCB, muito grave. Verdade.
E daí eu lembrei também dessa parte, né, que é essa incompreensão histórica. Incompreensão histórica. Por que eu acredito que o Nicodemos colocou isso? Porque Abraão teve fé. E durante a história, a fé, a salvação era pela fé. Fé, fé, fé. E a partir que a história foi avançando, isso foi acabando. Esse abandono da fé foi existindo. Acabou a fé. Cadê a fé? Foi embora. O que sobrou? Lei. Lei. E se não bastasse a lei, eles criavam mais leis ainda. Para quê? Para que essas leis adicionadas forçassem ainda mais um significado de que eu ainda estou mais com Deus ainda. Mais um paralelo. Ensinamentos. Ensinamentos que a gente recebia, certo? Que a maioria deles não eram embasados biblicamente e que eram seguidos. Eram seguidos para quê? Para reforçar mais ainda que eu estava no caminho, que eu era justificado, que eu tinha algo para seguir, que eu tinha algo para poder provar o gabarito. Isso é abandono da fé. Abandono da fé. E com a vinda de Cristo, os judeus, né, o povo ali daquela região, não creram somente em Cristo, pois todo o sistema de cumprimento religioso era o seu Deus. Então, todo esse sistema de cumprimento religioso era o Deus deles, era o ídolo deles. Né? E, irmãos, era o meu, porque eu, por muito tempo, corri atrás de línguas, corri atrás de profecia, corri atrás de sinais, corri atrás de servir a Deus de maneira ininterrupta. Né? Teve uma vez que eu prometi, não, eu vou congregar todo dia, porque se eu congregasse todo dia, eu teria um relacionamento com Deus. Veja que isso pode ser até perigoso, né? Porque eu queria ter só um relacionamento com Deus. Olha que puro, olha que nobre. Mas eu vou congregar todo dia, porque se eu congregar todo dia, isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Isso me demonstra arrogância, incompreensão, abandono. Abandono. E daqui, alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, né? Tipo, como que o engano, né? Isso que você tá falando, a palavra que vem na minha cabeça é o engano, né? Como que ele é? Como que ele substitui a Cristo no nosso coração, na nossa vida? Porque, cara, a gente está buscando justificação através do sistema religioso. Eu já vi pregadores, evangelistas piedosos, bíblicos, dizer, né, que o próprio Paul Washer fala muito disso, para a gente, ao conhecer o Senhor, clamar a Ele, se a gente ainda não se sente salvo, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, porque Ele certamente salvará aquele que clamar a Ele, de coração e desejoso de ter os seus pecados cancelados. E a gente fazia isso de forma sincera na CCB, Rivan, buscando a palavra todo culto, para que a gente fosse perdoado, porque a CCB estava no lugar de Cristo. Isso é algo que mexe comigo ainda hoje, assim, de lembrar, sabe? Sim. Isso é importante, ó, porque... Na esperança que a gente fosse justificado, né? Tipo, para sempre, mas nunca era. Sempre era um gásinho de uma semana ou duas. A CCB para nós era a intermediadora disso, né? Era um santo. Isso. Ele era o avalista da sua justificação semanal, né? É isso. Né? Esse peso aí, Joel, esse comentário que você fez, é isso que eu sempre me constranjo quando eu leio textos assim. Eu até clamo a Deus porque quando eu falo com os meus amigos, com irmãos, enfim, como transparecer, até pessoas que estão conhecendo agora o Evangelho, como mostrar a gravidade disso, como mostrar que eu estou fazendo devoção, dedicando a minha saúde, meu dinheiro, minha visão, o meu vigor, toda a minha força e energia para uma coisa que despreza aquele que me deu vigor, visão, saúde, dinheiro, filhos, bênçãos. Eu não sei como transparecer, é só o Espírito Santo que dá esse peso do pecado, né? Que é esse desprezo por aquele que te deu. Né? Tiago vai falar, né? Que vocês são adúlteros, né?
porque vocês gastam aquilo que Deus deu para vocês com os vossos ídolos, né? E aí entra o engano, né? Porque o engano é maligno. Você está enganado, né? Você ama o engano, você se envolve com o engano, e você está naquele Uma coisa que se sistema. parece muito com isso também, Ivan, é o culto, ou não sei se chama de culto, a missa católica, né? Porque em um outro campo de visão, né? Tipo, de um outro ângulo, eles sacrificam o filho através da missa todo domingo. Aham. Uhum. É algo bem semelhante. Perfeito. Outro paralelo, gente. Vão me perdoando aí, porque eu tive que separar alguns paralelos. Existia um orgulho imenso dos judeus, acho que até hoje existe, dos não convertidos a Cristo, pelo parentesco que eles têm com Abraão. E esse parentesco que eles têm com Abraão está de uma maneira sutil e muitas vezes não sutil, relacionado com uma garantia de salvação eterna. E qual é o paralelo que eu faço? Muitas vezes nós víamos, e a gente às vezes até endossava, gerações de famílias dentro da igreja. Gerações que eram abençoadas e que tinham a benção ali meio que ortogada por conta de um descendente ou por conta de um filho de ancião, etc, etc, etc. Então é daquela família X. Então Deus estava mais ali, né? Existia isso, assim, pelo menos na minha experiência tinha isso, né? Então é incrível como essa maneira de procurar fontes de justificação, ela é imensa, ela não é única, ela é imensa, são várias, né? Ou é em obras, ou é num pensamento, numa crença, numa visão. Então, são várias fontes, né, que vinham faziam essa oferta de, isso aqui te justifica, isso aqui é mais um agregador, isso aqui também vai dar agregada. Então, como existia esse orgulho, né, dos judeus por esse parentesco que eles tinham com Abraão, também eu encontro, né, esse orgulho, muitas das vezes não só pela descendência, né, de famílias que nós encontramos na CCB, mas também pela própria CCB. O orgulho que eu tenho da instituição, o orgulho que eu tenho da história da instituição. Essa instituição é ela que é a rocha, é a base para toda coisa, que é, de novo, a natureza humana, esse ímpeto da natureza humana de querer depositar a sua energia, depositar a sua devoção em coisas, né? em sacrilégios, na verdade. Então, tem esse ponto também. E os judeus, eles se escandalizaram quando receberam a notícia do evangelho. E principalmente quando Jesus se apresentava como Deus, né? E eles perguntavam, e a lei de Moisés? E a circuncisão? E o sábado? E a carne de porco? E aqui eu faço paralelo. E os meus salmos? E os anos que eu servi a Deus? E eu tenho ministério, eu servi a Deus, eu tenho ministério. E todas as coisas que eu fiz, os milagres, as profecias que chegaram até mim deram certo. E essa experiência, e essa outra, como assim tudo que eu vivi está errado? Como assim as doutrinas que eu creio estão erradas? Como assim você está dizendo que eu creio num Deus falso? Então, esse questionamento veio para os judeus quando Jesus chegou. Como assim? Você é Deus e só precisa acreditar em você? Como assim? E a circuncisão? E o sábado? Então, é o mesmo paralelo. É o mesmo paralelo. E eles foram além. E não sei se foram, porque acho que tem paralelo para isso. Não sei, me ajudem. Eles foram lá e mataram Jesus. Mataram. E esse mataram Jesus, hoje eu vejo que Jesus sendo totalmente desprezado nos púlpitos, sendo desprezado. Não reconhecer que é um pecador é uma forma de matar o Cristo, né, cara? No próprio coração. Exatamente. É a blasfêmia contra o Espírito Blasfêmia. Santo. Exatamente. Então mataram Jesus, certo? E depois que Jesus passou, morreu, veio Paulo.
e a conversão de Paulo. E aqui é engraçado, porque o que Paulo fez também? O que ele fez para Deus encontrar ele? Né? O que Paulo executou a não ser matar e perseguir os cristãos para que Deus o encontrasse e falasse com ele? Mais uma vez, né? No texto nós encontramos o quê? Deus indo até o homem, e não o homem fazendo alguma coisa. E tudo começou pela fé. Então, Os teólogos vão chamar isso de livre graça. Livre graça. E nós encontramos nessa história, né? Essa história onde a gente vê desde Abraão até ali a morte de Cristo, conversão de Paulo, a gente vê que tudo começou pela fé. Abraão creu pela fé, né? E nós vemos que na história não tem sido mais pela fé. A fé não foi mais o enfoque, e sim todo o sistema complexo religioso, né? E assim, irmãos, nós aqui, eu não estou livre disso, né? Nós não estamos livres disso, mesmo saindo da CCB, porque esse sistema religioso ele é algo que ele é tentador, né? Muitas das vezes. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que estar vigiando, orando, e orando não de uma maneira superficial, mas orando genuinamente, crendo que nós podemos cair nisso. E não orando tipo, não, está tudo bem. Não, crendo que nós podemos cair nisso de verdade, novamente. De uma maneira até mais complexa e mais velada, né? E mais sagaz ainda. Porque muitas das vezes a gente acredita que o conhecimento, a gente cai no gnosticismo, né? Que acha que conhecimento nos livra, né? Que o conhecimento nos justifica. Olha aí, ó, eu caindo de novo na religião. Nesse sistema religioso, né? Então, se eu sei muito, então eu conheço o evangelho e tal, estou justificado. Não, não. Você tem que viver o evangelho. Você tem que crer de coração e lutar contra o sistema religioso. E esse pertencimento e arrogância e não reconhecer a obra de Deus em Jesus, se agarrando a tradições e descendências carnais. Então, tem uma frase uma frase não, um texto aqui do livro que eu quero ler para vocês, que me pegou muito, né? E quando eles se agarravam a essas tradições descendências carnais, eles estavam desprezando a obra de Cristo, que é como o Joel acabou de matando, né? Matando Cristo, como o Joel comentou. Aqui diz assim, ó, na página 150. Acho que todos já leram isso, mas eu quero ler novamente. Tamanho era o orgulho daqueles judeus por se considerarem descendentes de Abraão, que quando o próprio Jesus Cristo lhes disse que precisavam se arrepender e crer, então Cristo foi lá e disse, pregou o evangelho para eles, porque o reino de Deus estava chegando, eles lhes perguntaram, precisamos nos arrepender do quê? Somos filhos de Abraão, olha aqui a descendência. Descendentes diretos do amigo de Deus. Somos circuncidados e temos a lei. Já somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. Aqui a gente vê eu tento ver eles falando isso, né? Os fariseus, gente, eles não eram pessoas desprovidas de conhecimento ou até mesmo de uma certa piedade, né? Então, eu imagino que eles falavam bonito, né? E a gente vê muitas vezes hoje, não, mas eu creio em Jesus Cristo, estou aqui servindo a Deus de puro e sincero coração, porque eu herdei a coroa da vida eterna, com toda aquela envergadura, toda aquela humildade, né? Mas eu vejo isso aqui nos fariseus. Somos circuncidados e temos a lei, né? Já somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai. Do que precisamos arrepender? Eu já tenho. Eu estou aqui. Jesus, então, lhes respondeu, até das pedras, Deus pode dar filhos a Abraão. Aqui Jesus já começou reprovando eles. Vocês, na verdade, são filhos do diabo, que é mentiroso e assassino. E vocês, como ele, mentem e querem me matar. Abraão nunca faria isso.
estava assim desde o ministério terreno de Cristo instalado o conflito a respeito dessa questão. Então, Jesus foi muito duro em acusar esse pecado. Ele foi muito duro. Ele disse que provém do diabo isso aí. Então, o próprio Jesus dá o peso certo para isso. E assim finaliza esse segundo ponto da compreensão histórica, né, do que Augusto Nicodemos quis trazer, essa incompreensão histórica da fé que veio de Abraão até os dias que essa fé foi totalmente abandonada. Alguns irmãos querem comentar aí alguma coisa? Daí a gente vai para o próximo ponto. Tá. Tranquilo. Bom, a gente vai para o penúltimo ponto, que é Abraão foi justificado pela fé. Aqui é muito bonito, né? Porque aqui a gente vai entender, e aqui eu gostaria que até a gente refletisse bem nisso, que é essa justificação pela fé, né? Quando Deus justifica a gente pela fé, ele nos considera justos. Não que eu me torno justo na hora, mas ele me considera justo. E essa é a forma que Deus planejou para que ele não me matasse, para que ele não matasse a humanidade. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo, a justiça dele é imputada a mim. E não que eu sou justo no sentido das obras, mas Deus me vê justo. Porém, agora, pelo fato de ser justo, Deus me comunica os seus atributos. E aqui vem a coisa muito importante. Ao ele me comunicar essas coisas, ao ele me comunicar esses atributos de Cristo, ele exige de mim a prática desses atributos. Ele exige. É por isso que muita gente confunde. Não, mas Deus mandou, é mandamento. Está lá dizendo que tem que fazer. Peraí. Tem que fazer. Porque Deus exige, Deus mandou, tem que fazer. Mas por que tem que fazer? Porque antes Cristo morreu, a ira de Deus caiu sobre ele foi feito propiciação e agora os atributos dele estão comunicados a mim. E agora Deus requer esses atributos novamente. Então ele nos imputa as mesmas qualidades de Cristo e nos exige as mesmas, a prática das mesmas. Então, isso é muito importante a gente entender sobre a justificação pela fé. E Abraão foi justificado pela fé. Ele creu por meio de sua ele creu através da promessa que Deus fez para ele e por meio de sua descendência, quem? Jesus, que todas as nações seriam abençoadas. Então eu até tinha uma dúvida, talvez seja a dúvida de alguns, que para mim eu não entendia muito bem quando algumas pregações vinham assim. Não, porque Jesus veio para os judeus. Então os judeus não quiseram, então ele daí ofereceu aos gentios. Eu pensei assim, peraí, mas e se os judeus aceitassem? Os gentios iam ficar para trás? Eu não tinha essa compreensão, até estudando essa questão da justificação de fé, justificação de fé por Abraão, que Abraão teve, que ali Deus promete a Abraão que todas as nações seriam abençoadas. Todas as nações. Tanto judeus como gentios. Então Deus já tinha lá atrás, antes de Jesus vir, antes de ter acontecido o Novo Testamento, Deus já tinha pregado o evangelho a Abraão, certo? Veja, tem que se entender isso, porque ele creu em Deus, que através da sua descendência viria as bênçãos para as nações. Então, Abraão creu no evangelho. Todas as famílias da terra, né? Todas as famílias da terra. Abraão creu no evangelho. É muito importante isso. Abraão não creu numa promessa de bênção para ele. Abraão creu na promessa de Deus através das gerações. Isso é muito importante. Eu quero ler aqui um comentário. Diz que o entendimento da doutrina da aliança, né, o Rivan, Joel, é importante para os irmãos também conhecer futuramente, porque
Isso tudo faz muito sentido, né? Sim, Porque a pactual, gente né? fazia separações, né? Várias dispensações, vamos dizer assim, né? Mesmo não sabendo que era isso, mas hoje a gente vê que, cara, é tão explícito, né, nas escrituras, o que o Senhor fez conosco, ele fez com Abraão, e o que ele fez com Abraão, ele fez conosco, né? Exatamente. E a má compreensão Ele disso, fez, ele Thor, fez com Jacó, fez com Isaac. é. E a má compreensão disso, Thor, você começa a descobrir alguns cristãos que não compreendem isso, e a compreensão da aliança é importante para poder usufruir bem da graça, né, o entendimento da graça e do evangelho no seu dia a dia. A gente começa a encontrar alguns irmãos que agora com a guerra de Israel com Hamas, né, ali com aquela faixa de Gaza, começam a vislumbrar essa questão de Israel, o relógio do mundo, e aí, tal. Aqui está explicado. A Israel espiritual somos nós somos Israel. E eu não sabia, inclusive vai sair um vídeo sábado na nossa igreja, o pastor dando um estudo sobre isso. Gente, porque a gente acha que Ismael, né, também não teve uma promessa, não estamos falando de promessa, né? Ismael também tem uma promessa. Bem, verdade, verdade, Então, verdade. esse negócio de estar para um lado para Israel, não, os dois têm promessa. O anjo do Senhor se encontrou com Agar também, né? Uhum. Dorme com um barulho desse agora na cabeça. A nossa oração é tanto. Acho que cortou, Joel. Tô me ouvindo aí? Foi o Joel que cortou? Foi o Joel, né? Não sou não, né? Tá. Estamos ouvindo. Tá. Mas então, assim, legal, né? Esse parênteses aí da questão de Israel, mas tem um monte de vídeo aí de irmãos enletrados explicando sobre essa questão de Israel, né? Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Paulo cita Moisés para provar que, desde o início do relacionamento de Abraão com Deus, a bênção da salvação foi prometida a todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo. Deus pregou as boas novas a Abraão. Olha que legal o comentário, né? Deus pregou as boas novas a Abraão. Deu boas obras, ele coloca entre parênteses, porque não é explícito, mas é inferido ali o evangelho, ou a promessa, né? O evangelho. Séculos antes. E Paulo levou essas mesmas boas novas aos Gálatas. Os pecadores são justificados pela fé, não pela observância da lei. A lógica de sua argumentação é evidente. Se Deus prometeu salvar os gentios pela fé, os judaizantes estavam errados em querer levar os cristãos gentios de volta para a lei. Essa é a centralidade do assunto em Gálatas, né? Os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus por descendência física, mas os judeus e gentios que creram em Jesus Cristo. Todos os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós somos Israel, certo? A Israel espiritual. Porque Israel lá é um estado, né? É um estado. Não tem nada a ver com a promessa de Deus, não tem nada a ver com a aliança de Deus, não tem nada a ver com isso aí. Mas as maiores bênçãos que Deus enviou por meio de Abraão e do povo judeu são associadas à nossa salvação eterna, Jesus Cristo. É esse descendente prometido, mediante o qual todas as nações foram abençoadas. Eu me maravilhei com esse texto aqui, com esse comentário. É o Warren Wiersbe, acho que vocês devem conhecer alguns de vocês aí. Bom, meus irmãos, terminamos aqui mais um ponto. Eu vou para as conclusões. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida, alguma pergunta? Minha água está acabando. Não sei se cortou aquela hora que eu falei. Vocês conseguiram ouvir? Cortou. Não, cortou. Eu falei que Jesus mesmo disse, né, que Abraão viu meu dia e se alegrou. Sim, verdade. E isso, Joel, imputa outra coisa, né? Tem aquela pergunta. Tá, mas espera aí, então se Abraão conheceu o evangelho, então graça já existia? Sim.
Então, mas Sim. peraí, então, as pessoas que... Como é que as pessoas, então, criam? Como é que existe essa questão da justificação, da salvação? Veja, isso é muito famoso, não sei se foi Paul Washer que falou isso, ou John Piper, mas o povo, eles eram salvos por crer num Salvador que viria por meio da fé, que foi o que Abraão fez. Abraão foi salvo pela fé, mas pela geração que viria, pelo descendente que viria, que era Jesus, ele foi salvo, ele foi A fé justificado. deles era mais forte ainda, né? Porque eles tinham que Aham. crer em algo que iria acontecer. Hoje Não a tinha gente crê Bíblia, em algo que já aconteceu, né? não tinha Bíblia, não tinha Israel, não É. tinha manuscrito, não tinha nenhuma Não tinha o evidência, Cristo, nada. não tinha o Messias crucificado já, né? Exatamente. Essa semana a gente falando daquela passagem de Jó lá, né? Eu sei que meu Redentor vive. Jó disse 2.500 anos antes de Cristo. Ah, sim. Muito top isso, cara, verdade. A gente vê, o que o Jó tá falando aí, gente, é uma menção de Jó clamando por um Salvador. Já ali, tipo, a figura de Cristo em Jó. O primeiro livro, se não me engano, escrito da Bíblia, o mais antigo de todos. Então ele já falando, né, tipo, clamando pelo Salvador e dando graça, e honrando e louvando ele. Então as pessoas, antes de Cristo morrer, eram justificadas pelo Salvador que viria. E hoje nós somos justificados pelo Salvador que veio. Então, essa questão ela é satisfeita aí. Beleza? Conclusões. Deus nos salva independente de qualquer coisa de que eu faça, lembrando, desde que o que eu quero dizer aqui é Deus querendo me salvar, nada o impedirá. Deus querendo salvar o homem, nada o impedirá. Mesmo Então, que você tenha uma E, borracha para pagar os planos de Deus, e outra, né? Deus salvar é, o homem significa que Deus vai trabalhar na vida dele, né? Para santificá-lo. isso, vamos chegar, eu vou falar sobre isso também. E daí nós vemos o Luiz Carlos, né, de Viçosa ali, o Luiz Carlos agora de São Paulo, ele não entendeu isso e assim, não foi falta de explicação, hein, Thor? João, vocês sabem, né? Ele já explicaram para ele várias vezes sobre isso. Ele insiste em dizer, né, que o que é pregado por aí é que Deus é só crer em Deus. É só crer em Deus e que Deus vai salvar você, né? A ira dele cai sobre Jesus e tá tudo certo. E agora você pode ver como você bem entender. Isso é diabólico, irmãos. Ele diz. Ele não entendeu, ele não quer entender. Por quê? A Bíblia não diz isso. O calvinismo não diz isso. As doutrinas da graça não diz isso. O que o Joel disse aí que é onde eu quero chegar a partir do momento que, lembra que eu disse lá atrás, a partir do momento que Deus nos imputa as mesmas qualidades em Cristo em nós, aonde? Aonde? Na cruz, lembra? Jesus na cruz, a ira de Deus cai sobre Jesus, ele é feito propiciação por nós, os meus pecados estão nele, Deus me vê na cruz e me mata na cruz, e agora ele olha para mim e vê Cristo, as qualidades de Cristo. Logo agora Deus faz o quê? Ele exige de mim essas qualidades. Então, aquele que crê em Cristo, aquele que creu, agora ele tem a mente renovada. Agora ele tem a mente de Cristo. E agora ele inicia um processo de santificação, aonde agora os seus desejos são transformados, agora onde os seus ímpetos são tratados, aonde essa pessoa não se alegrará mais em permanecer no pecado. O estilo de vida daquele que não conhece Jesus, é de se alegrar no pecado. O estilo de vida daquele que conhece Jesus é se entristecer com o pecado. Não estou dizendo que, e lembrando que o pecado também, né, Rivan, porque às vezes quando a gente, os irmãos recém-saídos e tal, se alegrar no pecado, por exemplo, é lógico que eu me isso. entristecia quando eu, sei lá, me prostituía ou fornicava, ou entendeu? Tudo isso. Não.
o pecado também é o que nós estamos falando, a religiosidade, o se apoiar nas nossas próprias obras, isso a nossa mente estava cauterizada, achando que isso era santidade, pelo contrário, isso é um pecado. Então, hoje, como um salvo... Isso dava orgulho e alegria, né, Thor, para nós. Isso é maior gravidade, porque quando você está lá na lama, vamos dizer assim, na lama da sociedade moral, vamos dizer assim, a pessoa por si só ela tem uma consciência que ela precisa de um socorro. Mas quando você moralmente para a sociedade você é um cara do bem, rapaz, aí é onde a obra redentora tem que mais atuar, porque ele não Tem um exemplo reconhece que ele precisa de Thor. ajuda, ele não reconhece que ele é pecador, então esse é um grave pecado, e a qual o religioso, quando não é um salvo, ele se alegra nisso e não se arrepende. Então, essa é a parada. Porque o que... Eu lembro do meu irmão conversar, eu e meu irmão conversar, e os dois ficar levantando a calça para ver como que era o calo do joelho dos dois, ficar meio que disputando. É bizarro, bizarro. Entende? Então, é a questão de não se alegrar com o pecado. Sim. Existe até enfim, vou me estender demais aqui, vamos lá. Então, essa questão do pecado, essa questão da incompreensão, né, de que Deus nos salva, e daí agora, beleza, eu posso pecar e tudo mais, não, ela é errada. Deus me salva, eu começo a boa obra e eu termino. Então ele vai nos salvar, vai nos justificar, vai nos enxergar como justos, porém ele também vai nos tratar, ele também vai nos acompanhar pelo Espírito Santo. Nós ganhamos o Espírito Santo e agora a gente inicia uma jornada de santificação. Existe a corrente de ouro, né? Então a gente é salvo da culpa, a gente é salvo do poder, perdão, a gente é salvo da culpa do pecado, a gente é salvo do poder do pecado e depois a gente é salvo da presença do pecado. Então, Ô, nós Ivan, somos... você me permite uma pequena correção só? Pode falar. A gente é salvo né, no caso da culpa, né? Você Da colocou culpa do primeiro. pecado. Estamos sendo salvos Do poder, sim, no do processo. poder Perfeito. e seremos salvos da presença. Exatamente. Então, a gente foi salvo da culpa do pecado na cruz, né? E a gente é salvo do poder do pecado no processo de santificação após crer em Cristo. Então, eu estou nesse processo, nós estamos nesse processo, nós os irmãos que creram em Cristo. E seremos salvos da presença do pecado naquele dia glorioso que Jesus voltar. O nosso orgulho nos empurra a rejeitar isso, pois sempre vamos cogitar em trazer essa problematização das obras, né? De dizer, então é o homem que faz. Então, assim, vencido esse ponto, né? O nome dessa doutrina se chama perseverança dos santos, certo? E eu queria trazer aqui um ponto sobre confiança em Deus. Quando alguém fala, o evangelho é simples, realmente o evangelho é simples. De qual ponto de vista o evangelho é simples? Que nós só precisamos confiar em Cristo. E trazendo um pouco o que o Thor falou, a questão do orgulho, o orgulho, inclusive li um livro, foi o livro que o João me trouxe, acho que o João deve até ter comentado aqui nos estudos, né? A gente também ouviu isso nas pregações aqui da igreja, que o orgulho, ele é quando você pensa demasiadamente sobre si, ou de maneira pouca, baixa, inferior sobre si. Então, o que isso quer dizer? Quando eu sou altivo e penso sobre mim e tudo mais, eu estou sendo orgulhoso, soberbo. E quando eu estou falando assim, não, eu não posso, não, eu não quero, na verdade eu não tenho capacidade, não, eu sou fraquinho, não, eu sou errante, eu sou um miserável. Isso também é orgulho. Porque o orgulho, o que é o orgulho? É pensar muito sobre você mesmo. Tanto para cima quanto para baixo. Então, quando o evangelho
nos encontra quando Cristo é apresentado, né? Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Enquanto eu ficar pensando em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, de maneira até sutil, porque pensar em mim não é, eu quero isso, eu quero isso. É pensar em mim, sobre eu. Enquanto eu estivesse fazendo isso, eu estaria sendo soberbo, porque está tudo apontado para mim. Os meus pensamentos estão apontados para mim. A minha reflexão está apontada para mim. Isso é orgulho, soberba. Isso não produz humildade. E Deus rejeita isso. Então, eu queria trazer um exemplo prático sobre isso. É um dos, né? Que eu aprendi pessoalmente e que para mim faz toda a diferença na vida cristã, pelo menos na minha fez. Né? Que é, finalizo o estudo com isso, numa pregação, eu sou empresário, eu peço consultoria para algumas empresas, e numa pregação o pastor disse assim: você não tem controle de nada. Sim, você entendeu. Você não tem controle de nada. E ali, meio que veio um CCB assim, aquele espírito CCB, e falou, sim, verdade, não tem controle de nada, glória a Deus. Só que daí ele trouxe de uma outra perspectiva. O mundo diz, o mundo empresarial, os empresários dizem, foca naquilo que você tem controle na tua empresa, e o resto você deixa, porque você não tem controle. E ali eu me vi porque esse era o lema, esse era a estratégia principal que eu usava nas consultorias, que era o quê? Empresário, seguinte, vamos ver aqui, fazer um mapa aqui da sua empresa. Vamos focar naquilo que você tem controle. O que você não tem controle, a gente não vai mexer agora, vamos mexer só no que tem controle. Tem erro nisso? De fato, na prática, não. Mas no pensamento e como eu acredito nisso, tem um problema. E eu fui falar com o pastor depois da pregação e perguntei para ele, pastor, mas veja, se eu quiser agora, olha aqui, olha o nosso ímpeto, né? Se eu quiser agora pegar a chave do meu carro, entrar no meu carro agora e ligar o carro, eu vou fazer isso. Eu consigo fazer isso. O carro vai ligar. Ele disse, não. Se Deus não te der oxigênio agora no teu pulmão, você não vai fazer isso. Se Deus não der um curto-circuito nesse carro, você não vai fazer isso. Você não está no controle. E daí eu falei, tá, mas então, o que é então? O que eu tenho que pensar sobre isso? Ele diz assim, o mundo quer ter controle. Eu sempre falo sobre o pensamento humano, né? Que ele sempre quer se curvar a regras, se curvar a ornamentos, porque se eu tenho regras para seguir, logo eu tenho controle do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. O mundo, tanto o mundo religioso como o mundo secular, quer ter controle das coisas para poder satisfazer essa natureza. Então, a palavra controle, ela é agradável. E o mundo não quer lidar com responsabilidade. O mundo quer lidar com controle e não com responsabilidade. E aqui a questão da responsabilidade caiu muito pesado em mim, porque Deus nos dá responsabilidade. Então, quando Deus nos imputa as mesmas qualidades de Cristo e nos exige as mesmas, ele nos dá a responsabilidade de cumprir os mandamentos de Deus. É nossa responsabilidade. Mas quem faz o resto é Deus. E como que isso é no dia a dia? Como que isso é na vida cristã? Como que isso nos ajuda a não ser religiosos, a pelo menos lutar contra essa questão religiosa? Vamos pegar aqui um exemplo da empresa. Qual é a minha responsabilidade na empresa? É fazer a tarefa A, B e C. Eu não vou ficar ansioso com o que vai acontecer, porque a minha responsabilidade é fazer A, B e C. O resto é Deus. Se der certo, é Deus. Se der errado, é Deus. E é essa a história que Deus quer escrever. Se der errado, é essa a história que Deus quis escrever. Se der certo, foi essa a história que Deus quis escrever. Irmãos, isso é reconfortante, isso daí é maravilhoso, isso tira um peso das nossas costas. Não sei se isso cai assim para vocês, mas para mim foi maravilhoso, porque tira, era grande, todo esse pensamento mundano de ter controle das coisas, era o ninho que me fazia ter ansiedade. A nossa ansiedade, ela provém de uma crença sistêmica religiosa também. Porque a minha ansiedade vem do quê? De não confiar.
A minha ansiedade vem de tentar prever o futuro. Então, isso me caiu de um jeito muito glorioso. Eu queria trazer aqui para os irmãos, porque isso me ajudou muito a combater, né? Não venci isso, estou na mesma guerra que vocês, mas eu sempre falo para as pessoas que eu converso nas casas, que a gente está conversando sobre o evangelho, porque eu amo fazer isso. O evangelho ele é tão profundo, né, que ele traz esses caminhos, essas verdades profundas e que elas são reais na vida prática cristã, elas são reais. E como isso é real na minha vida prática. Então, muitas vezes a gente sofre de ansiedade, sofre de nervosismo, estresse, porque a gente está criando o nosso próprio estresse, criando nossa própria ansiedade, porque a gente quer confiar, controlar, a gente quer confiar em nós mesmos, a gente quer ter controle, porque não é concebível na cabeça de que se eu fizer o que eu sou responsável, o Deus fará o resto. O ser humano natural não quer fazer isso. Ele jamais vai querer fazer, porque ele é soberbo, ele é controlador. Agora, o Filho de Deus, não. Ele faz aquilo que é da responsabilidade dele. Alô? Acho que caiu aqui. Perdão. Bom, irmãos, era isso. Aqui ficou tudo preto aqui, perdão. Mas é isso. Fomos amassados, né? Né, Thor? Benção demais. Ó, eu percebi que esse estudo te tocou de uma maneira diferente, Ivan. Que a maneira que a sua postura hoje foi diferente também. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que te tocou, tocou a nós também. E louvado seja Deus por isso. Amém. Verdade, Vamos. amém. Algum dos irmãos aí tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma dúvida? Perdão, só não queria deixar passar mais uma coisa, Uhum. que o pastor da igreja, eu vi uma pregação sobre esse trecho, e ele disse assim: pela mesma forma que entramos na fé cristã, da mesma maneira que você, Thor, eu, Joel, todos nós aqui cremos, pela mesma forma que Deus escreveu de como nós tínhamos que crer na fé cristã, é a mesma forma pela qual avançamos na fé cristã. O que isso quer dizer? Não tem nada diferente pós-crer. Não tem nada diferente, não tem nenhum outro tipo de poder que virá pós-crer. No sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa. Não, tem algo diferente. Né? Porque às vezes a gente cai naquela frieza, né? De é só isso? E aí? E isso é, de novo, nosso coração enganoso tentando controlar a situação. É isso.